Boa noite, meu amigo carnaubense, boa noite, minha amiga carnaubense. Estamos de volta com a live com os vereadores aqui da Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas. Então você, carnaubense, seja muito bem-vindo. Você que está chegando do seu trabalho agora, então para um pouquinho, liga o seu celular ou o seu notebook, porque hoje é dia de bate-papo, hoje é dia de conversa. Conversa com aquele que você confiou para estar aqui fiscalizando o município de Carnaúba dos Dantas. Hoje vamos falar com ela, que é também uma representante aqui na Câmara Municipal, entrou nessa legislatura, entrou nesses vereadores novatos, ela veio com tudo, ela que é comunicadora, ela que é digital influencer, ela que é também radialista e foi a primeira vereadora trans do Rio Grande do Norte. Muito boa noite, Tabata Pimenta, seja muito bem-vinda, dá boa noite a todos os telespectadores que a gente está aqui com a gente através das redes sociais da Câmara Municipal. Boa noite, Júlio. Boa noite, população que nos assiste, internautas. Como é bom, né, ter esse momento para com vocês, de prestação de conta desse primeiro semestre, né, na legislação aqui de Carnaúba dos Dantas. Feliz por ser a vereadora com mais proposições nessa Casa Legislativa, mostrando à população que estou sim próxima ao povo, trazendo a esta casa os anseios da população, muitas conquistas também, né? Muitas batalhas, muitas lutas, mas principalmente muitas conquistas que estamos tendo nesse primeiro semestre. E eu quero muito que futuramente, num futuro próximo, a gente seja lembrado desses pequenos gestos e grandes coisas que a população cada vez mais vão sentindo através desse dia a dia, através da Câmara Legislativa, e eu poder ser essa voz que está sendo de vocês, das minorias, que agora têm voz e vez, principalmente por ser uma mulher trans na vereança, mas principalmente mostrando à população que nós podemos fazer sim a diferença. Vereadora Tabata Pimenta, que na legislatura passada ela também se candidatou a vereadora, teve uma votação muito expressiva. Se fosse para entrar na Câmara Municipal pela votação individual de cada candidato a vereador e vereadora, a vereadora Tabata Pimenta teria, né, entrado na casa na legislatura passada. E conte um pouco, Tabata, como é que começou esse sonho de ser o fiscalizador, o representante do povo aqui na Casa Legislativa, porque não é fácil, né? Você está aqui trabalhando para a população inteira, representando todas as pessoas de Carnaúba dos Dantas e também agora sendo exemplo não só para o Rio Grande do Norte, mas para todo o Brasil e mundo. Me conta um pouco como é que começou esse sonho de ser representante do povo. Feliz em ser essa representante, essa voz ativa, né, na Câmara Legislativa. Eu sou militante há muito tempo, não só como uma pessoa LGBTQIA+, mas também principalmente pela luta das pessoas com deficiência aqui em Carnaúba dos Dantas, e agora está podendo dar voz não só a essas minorias aqui em Carnaúba dos Dantas, mas ao nosso estado do Rio Grande do Norte. Eu estou muito, muito feliz com tudo que vem acontecendo. A campanha anterior, né, eu sofri bastante, claro, mas eu sei que eu pude plantar a minha semente e as pessoas mostraram naquela época que me queriam aqui nessa casa legislativa. E agora eu estou podendo dar essa resposta tanto a tantas pessoas que duvidaram do meu potencial, mas principalmente mostrando a nossa Carnaúba dos Dantas que eu sou a representante de verdade do povo, sem pensar em bandeiras, mas principalmente na nossa população. Porque aqui o que deve prevalecer é a cor do arco-íris, é a cor que você carrega, é o poder de estar falando de verdade pela população. Então, essa sou eu, é falar por toda a minha comunidade como um todo, porque eu sei que cada conquista vai ser importante para cada pessoinha, cada rua, cada povoado. Então, isso será importante para toda a nossa Carnaúba dos Dantas. Então, estou muito feliz e estou colhendo os frutos desses primeiros meses, né? Agora também participando de uma frente nacional de combate ao preconceito. Fico feliz também da força que a internet hoje tem, que tudo que eu venho trazendo aqui na Câmara, os meus discursos, as minhas proposições estão sendo replicadas e as pessoas estão vendo a importância de cada uma delas. Muitos temas que nunca foram falados
aqui nesta casa está sendo falado agora, e principalmente a população vendo a importância de cada uma delas. Então, para você que está chegando agora, muito boa noite, tá bom? A gente está aqui com uma live que é a explanação dos trabalhos da vereadora Tabata Pimenta nesses 6 primeiros meses, porque muitas vezes as pessoas dizem, vereador não faz nada, vereador só faz receber dinheiro. Não, minha gente, vereador trabalha muito, vereador se dedica muito, vereador pensa muito, porque ele é o seu representante na Casa Legislativa. Então, vamos começar. A vereadora Tabata Pimenta entrou com um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartaz em órgãos públicos e privados no município de Carnaúba dos Dantas, né? Que proíbe e pune atos de discriminação em virtude de orientação sexual e identidade de gênero. A vereadora Tabata Pimenta trouxe esse projeto de lei, foi aprovado pela Casa Legislativa, na Prefeitura Municipal veio o veto do Poder Executivo. Então, Tabata, fale um pouco, não só para mim, mas para todas as pessoas que agora estão nos assistindo e ainda vão nos assistir, porque essa live vai ficar salva, como foi esse procedimento, como é que você pensou nisso, como você conseguiu lidar com a situação desse veto, né? Então, conte um pouco para toda a população como é que foi esse procedimento. É importante a gente cada vez mais prestar conta para com o povo, e eu acho que foi o primeiro projeto e a primeira votação que foi bem acalorada e que a população pôde estar próximo de verdade à Câmara Legislativa, sabendo de verdade do que estava acontecendo. A internet também foi um burburinho. Então, o veto veio, mas a população viu e acompanhou a importância desse projeto, né? Agora também a nível estadual, com essas representações, e foram 3 projetos nesse primeiro semestre. Um realmente foi dos cartazes, que poderia ter sido, sim, uma lei municipal e saído à frente de outros municípios na questão do combate à LGBTfobia. Mas, pensando ainda em toda essa comunidade na luta, eu trouxe outro projeto para esta casa, que foi o projeto de colocar no calendário municipal, né, o dia de combate à LGBTfobia, que serão nos próximos anos, né, colocado em prática pela a nossa cidade. Já passou pela Câmara Legislativa, falta a resposta da Prefeitura Municipal. E também o outro projeto relacionado ao esporte carnaubense. Fiquei feliz também da vereadora Bárbara se somar a essa luta, né, pelos desportistas, porque eu também sou uma desportista, pratico vôlei e penso no esporte como um todo e toda a população de Carnaúba. E vi nesse projeto, que é o projeto que proíbe a cobrança de taxas, valores e custos pela utilização de espaço recreativo de esporte ou quadras esportivas do município de Carnaúba dos Dantas e da outra providências. Porque o que acontecia, isso aconteceu por muitos anos, né, principalmente na quadra do Senar, que as pessoas precisavam pagar, e foi um dos primeiros debates que eu trouxe a essa casa. Então eu pensei no projeto, a vereadora Bárbara também se somou a essa luta, já passou pela Câmara, e também estamos aguardando a resposta da Prefeitura para com esse projeto. Mas foram projetos importantes que fez com que a população repensasse muitas questões. E falando também da comunidade LGBT, a nossa comunidade, a luta, quando eu trouxe, né, o projeto que institui o Dia Municipal contra a LGBTfobia, a ser celebrado anualmente no dia 17 de maio, foi também porque no nosso município foi o único nessa região que não tinha colocado nem sequer um post, né? E eu trouxe a importância disso, de mostrarmos que somos contra o preconceito. E logo depois, no Dia do Orgulho, inclusive, algumas semanas depois, a prefeitura viu que era importante e colocou nas redes sociais. Então é isso. A gente traz as críticas para essa casa, mas também são críticas construtivas. Eu digo muito que, assim, eu sou oposição, né? Porém, eu faço ao máximo de ser uma oposição coerente, que traz a esta casa esses pequenos detalhes para juntos e juntas construirmos uma Carnaúba melhor. Fico triste por alguns ainda achar que é coisa de politicagem, mas
O que eu trago sempre aqui, tento falar que a gente tem que perder essa questão de politicagem, a gente tem que politizar mais as pessoas e saber de verdade o papel dos políticos, né, dos agentes políticos, das pessoas públicas e trazer principalmente a representação de todas as classes possíveis. Então, muito bem. No começo da pandemia, né, quando surgiu a vacina, tinha que fazer o cadastro no RN Mais Vacina. A vereadora Tabata Pimenta, muito preocupada com a situação de todos os carnaubenses, tinha que vacinar todo mundo, né? Então, para vacinar, teria que ter o cadastro. Então, ela deu um salto, pulou na frente e ela fez um requerimento aqui na Câmara Municipal e foi aprovado por todos os vereadores, né? Ela que diz que ela requer do presidente da Câmara Municipal que possa ser disponibilizado o espaço dessa Casa Legislativa, com dias previamente marcado, que no caso ela iria marcar, como também um computador com acesso à internet. Sabe para quê? Destinado ao cadastro do RN Mais Vacina, porque a vereadora mesmo veio para cá, recebeu o pessoal, fez esse cadastro, então foi muito importante para esse avanço na vacina também aqui em Carnaúba dos Jantas, né, vereadora Tabata Pimenta? É bom falar sobre esse assunto porque muitas das minhas proposições, esse primeiro semestre foi sim relacionado à vacinação de Carnaúba dos Dantas. Como todos sabem, eu perdi a minha mãe para o Covid e eu coloquei em mim que o que tivesse ao meu alcance para que a minha população, a minha cidade e os meus munícipes não passassem por aquilo que eu passei, porque eu sei o quão é difícil, ainda está sendo, que é um dia após o outro. Então, eu me coloquei ainda mais à disposição da população, fazendo esse trabalho voluntário para com a nossa população, estando aqui na Câmara, fazendo esse cadastro e tirando as dúvidas e dizendo à nossa população a importância de sermos vacinados. Então, eu fiz sim esse trabalho e continuo fazendo agora também com a abertura de 12 a 18 anos, né, agora que também podem se cadastrar no RN Mais Vacina, continuo fazendo isso. No primeiro momento, comecei a fazer aqui na Câmara Legislativa, continuei fazendo, tirando as dúvidas na internet, replicando e levei até a zona rural também. Você que é da comunidade Ermo viu de perto, né, que eu também fiz isso levei para a zona rural e fiquei muito feliz o quão a comunidade Ermo se empolga com essas ações e eu pude ver, né, fiquei o dia quase inteiro lá e também dizendo a importância das pessoas serem vacinadas nesse sentido. A questão do Covid foi, como eu falei mais antes, eu trouxe muitas proposições nesse sentido, ajudando também a Secretaria Municipal de Saúde com o olhar que eu tenho, né, e atenta nessas questões da vacinação, trazendo a importância de tentarmos avançar em algumas questões, trouxe a essa casa a importância da vacinação dos trabalhadores do SUAS, né, que já foram vacinados também, as grávidas e puérperas, as lactantes. Levei também a questão do coveiro. E muitas dessas a gente pôde ter uma conversa bem maravilhosa com a Secretaria de Saúde do município e falando aqui a esta casa, explanando a população, e a população ficou junto a essa luta e viu a importância que é e poder falar e pensar em cada uma delas. E a última também trouxe também a questão das pessoas com deficiência, que avançaram muito. Síndrome de Down. Sim, foi uma das minhas indicações que logo foi atendida pelo município, quando eu trouxe a questão das pessoas com deficiência, as pessoas com síndrome de Down, as pessoas com deficiências permanentes, que através dessa luta, né, da pessoa com deficiência, foi que agora eu posso estar representando Carnaúba no plano nacional da pessoa com deficiência, levando o meu olhar, né, das pessoas do interior, das pessoas com deficiência, para o governo do estado, as nossas vivências, já que eu tenho um irmão com deficiência e vejo de perto tudo o que as pessoas com deficiência precisam, desde as políticas públicas, como os direitos, da acessibilidade, da inclusão como um todo. Então, está sendo muito importante. E falando também, né, com a pessoa com deficiência, a vereadora Tabata Pimenta entrou com o requerimento 047 de 2021, né,
que seja feita adaptações para garantir mais acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, com o intuito de resguardar o direito de ir e vir das pessoas com deficiência, como também proporcionar maior facilidade de locomoção àqueles que possuem alguma dificuldade motora. Entre as principais mudanças solicitadas, seja feita uma rampa na parte lateral da Câmara Municipal, que é essa Casa Legislativa, saída da cozinha, porque não tem na cozinha, não é isso, Tabata? A sugestão vai além de proporcionar uma maior facilidade de deslocamento, as adequações permitirão às pessoas com deficiência uma maior autonomia e, assim, garantindo a sua integridade física e moral. E vendo esse requerimento, eu me lembrei agora, eu vi nos seus stories lá no Instagram que você estava em Natal, né? Foi no cinema com seu irmão Rian, e de repente se deparou com aquela situação. Então, a pessoa pensa que está preparada, a cidade está preparada, o mundo, a verdade é essa, né? Está preparado, mas não está, né? Tem muitos erros, só sofre quem passa, né? É muito fácil eu não ter nenhum problema de ir lá naquele canto, mas infelizmente você, quando vê, então você fica indignada e quer que se conserte mesmo, porque é o direito, é consertar, então tem que estar tudo ok. Então, como está o funcionamento, Tabata, aqui em Carnaúba dos Dantas em relação à acessibilidade? É, é importante a gente entender e pensar nos direitos das pessoas com deficiência como um todo. Eu trouxe a esta casa, inclusive, dados que se somam ainda mais na importância de lutar pelas pessoas com deficiência, não só do nosso município, mas principalmente de todo o nosso estado, do Brasil, aonde a nossa voz possa chegar, né? Agora, principalmente falo da questão da internet, aonde minha voz pode chegar a mais outras pessoas. Então é importante a gente se colocar no lugar do próximo. Eu falo muito em todos os lugares, entrevistas que eu possa estar, que lutar pelas pessoas com deficiência, pelas pessoas LGBTQIA+, nós mulheres trans, cis, se somar às lutas das pessoas negras, enfim, de todas as lutas, a gente não precisa ser, né? A gente basta ser humano de verdade, pensar no nosso próximo e a gente tem que se somar cada vez mais. Quando eu trouxe um requerimento a esta casa, né, para essa questão da acessibilidade, eu estive numa audiência pública na Câmara Municipal de Parelhas, na época, sobre a LGBTfobia, e vi mais ainda essa importância. Trouxe o meu irmão uma das vezes a esta casa e vi a importância de pensarmos nesse sentido, e trouxe esse requerimento ao presidente dessa casa. Estamos aguardando, se Deus quiser, vai acontecer, né? Porque, inclusive, uma das nossas funcionárias também tem deficiência e a gente percebe que ela precisa de ajuda, inclusive, para subir nessa parte lateral. Então, é isso. A questão da acessibilidade não é só uma rampa. A gente tem que dar acesso integral de tudo a esta pessoa. É o direito de ir e vir de cada pessoa. Falando da pessoa com deficiência, eu já posso pontuar as vitórias, né, principalmente do meu requerimento que eu trouxe a esta casa e agora está sendo importante para o estado do Rio Grande do Norte, que foi através desse requerimento, que foi ao ITEP, sobre a documentação das pessoas com deficiência na identidade, que aqui na Câmara presta o serviço também, é bom lembrar. E agora, através do meu requerimento em abril deste ano, quando eu trouxe a esta casa, que era dos termos corretos às pessoas com deficiência. Então, fui atendida, me reuni com o próprio ITEP e disse da importância de ter os termos corretos na documentação das pessoas com deficiência e fui atendida. Foi uma vitória inimaginável para as pessoas com deficiência, tanto que o coordenador do CORDE entrou em contato comigo porque esteve no ITEP e ficou sabendo que já estava acontecendo essa questão dos carimbos corretos para a documentação das pessoas com deficiência. E lá no ITEP, todos podem ver que o requerimento foi da vereadora de Carnaúba dos Dantas, Tabata Pimenta. Todas as centrais do cidadão do estado do Rio Grande do Norte agora estão utilizando os termos corretos para a documentação da identidade das pessoas com deficiência e as câmaras municipais que prestam o serviço, né, tem o convênio, também tiveram que aderir e ter o carimbo correto para os termos das pessoas com deficiência, porque esses termos
se faz necessário para que exista a inclusão de verdade, que as pessoas com deficiência não se sintam constrangidas com a questão de, porque muitos chamam ainda de portadores de necessidades especiais, portadores de deficiência especiais, que são errados. São capacitistas, e capacitismo é o preconceito para com as pessoas com deficiência. Então, só com esse termozinho, com esse carimbo novo, agora as pessoas com deficiência estão se sentindo mais incluídas na nossa sociedade. Então, eu fiquei muito feliz, porque, inclusive, através desse requerimento e o fortalecimento dessa questão dos carimbos da documentação, agora eu pude estar, né, estou trabalhando não, estando junto à construção do plano estadual da pessoa com deficiência, falando por Carnaúba dos Dantas, pelo Seridó e pelas pessoas com deficiência. Semana passada eu estive na governadoria para estar e participar dessa construção, que a cada 15 dias, não só eu como vereadora, mas entidades que estão se somando a essa luta das pessoas com deficiência de todo o estado do Rio Grande do Norte. O estado do Rio Grande do Norte hoje, propositalmente, é o estado com mais pessoas com deficiência em todo o Brasil. E Carnaúba dos Dantas segue nessa mesma linha, que mais de 11% da nossa população tem alguma deficiência. Então, a importância a gente vê daí de lutar pelas pessoas com deficiência, e sim, sempre serei uma dessas vozes para com toda a nossa população que tem alguma deficiência no nosso município. Outro requerimento da vereadora Tabata Pimenta foi para o excelentíssimo senhor prefeito Gilson Dantas, né, pedindo que seja devolvido à população política pública de combate e prevenção a atos infracionais e de vandalismo no município. Vou falar de outra, que aí você fala das duas já de uma vez, né? Outro requerimento, a vereadora Tabata entrou aqui na Casa Legislativa, foi aprovada e enviado à excelentíssima senhora governadora Fátima Bezerra, né, a deputada federal Zenaide Maia e também ao deputado federal Rafael Mota, né, pedindo que juntem esforços no sentido de realizar uma emenda parlamentar destinada à aquisição de uma ambulância de grande porte para o município. Então, é muito importante, tanto um requerimento como o outro, muito importante. Então, fale um pouco, Tabata, desses dois requerimentos. Já aproveito, né, para agradecer, como foi citada, a senadora do nosso estado do Rio Grande do Norte, Zenaide Maia, que a gente teve um diálogo maravilhoso com a senadora, nós da oposição, e ela destinou mais de 100 mil reais de emenda parlamentar direcionada à saúde do nosso município, e foi uma conquista nossa, né? Eu pude falar e dialogar juntamente com a nossa bancada de oposição, e teve essa emenda para Carnaúba, é bom lembrar. Então, a questão do vandalismo eu acho muito necessário, porque a gente vê aí, né, muitas construções, tem aí a praça, tem o Centro Educacional Especializado, né, entre outros que podem surgir. Então, o que a gente pensa na questão das pessoas verem que isso é o nosso bem material da população. Então, a gente tem que cuidar deles. Então, a gente tem que pensar também naqueles que não cuidam, né? Infelizmente, não sabem cuidar do bem comum da nossa população. E eu falo direcionado à nossa população, que a gente tem que cuidar. É o dinheiro público ali. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Essas questões, porque a gente vê, já aconteceu por muitas vezes, a questão dos vandalismo, as praças, cito a questão da rajada, por exemplo, que ficou muito linda, mas muitas pessoas não ajudaram a continuar daquele jeitinho. Então, a gente tem que pensar sempre nisso, nesse bem comum da população, porque é um dinheiro público. E a questão da ambulância já se soma, e já estamos tendo um diálogo, né, com o PROS, que eu sou do Partido PROS no estado do Rio Grande do Norte. Eu estive semana passada num evento do PROS, eu pude estar de novo com a senadora e levando algumas demandas do nosso município, e essa foi uma delas. Já posso adiantar que muitas coisas estão por vir, principalmente para a zona rural do nosso município. A senadora do nosso estado foi muito solícita, e já posso adiantar que vem muita coisa boa por aí. Se somar e cada vez mais correr atrás, né? A gente não pode ficar apenas nesse lugar, não podemos ficar aqui apenas na Câmara
vendo as coisas cair do céu, a gente tem que correr atrás, e essa sou eu. Essa sou a vereadora que representa de verdade o povo, e toda oportunidade que eu tiver, eu estarei falando pela minha população. Então, a gente já está sentindo aí o impacto com essa emenda para a saúde do nosso município, mas eu já estou pensando, a próxima emenda é para a zona rural. Então é isso. Cada oportunidade que a gente tiver, a gente tem que se somar e levar os anseios da nossa cidade, que é tão importante, os nossos munícipes, e o crescimento dela é muito importante também. A vereadora Tabata Pimenta entrou com um requerimento na casa e foi aprovado por todos os vereadores e enviado à excelentíssima governadora Fátima Bezerra, né? Pedindo que junte esforços no sentido de realizar o conserto das pontes e pontilhões, como também seja feito recapeamento asfáltico da RN 288. Mas Tabata Pimenta, essa RN 288 está daquele jeito. Então, me conte um pouco, conte ao povo de Carnaúba dos Dantas se teve alguma resposta, né, da governadora, do estado, para resolver essa grande problemática da RN 288. Em algumas das sessões a gente sempre falava sobre isso e a gente sempre acha um absurdo que acontece aqui com a nossa RN. E eu já dizia, na primeira oportunidade que eu estiver com a governadora do estado, é a primeira coisa que eu vou dizer a ela. E eu disse. Estive, né, tive a oportunidade, né, eu fiquei muito feliz de ser convidada de estar com a governadora do estado, através de tudo que eu venho fazendo na Câmara Legislativa, com todas essas questões, dando voz a tantas minorias. E há 2 semanas atrás, 3 mais ou menos, eu estive na governadoria com a própria governadora do estado, e foi um dos pontos que eu frisei à governadora sobre. Porque o que acontece, não só aqui, mas em vários lugares, é uma história de tapar buraco. Gente, tem que ser feito recapeamento urgente, porque se ficar tapando buraco sempre vai voltar os buracos. Então eu disse a ela e mostrei imagens. Eu disse, a gente precisa urgentemente desse recapeamento, e o diálogo que eu tive foi muito positivo sobre esse sentido, porque não é só falar, é mostrar, porque se ela tivesse vindo para Carnaúba, eu tinha dado um jeito de levar ela para lá, para ela ver de perto o que é. Porque é um prejuízo para todo mundo, para as pessoas que vêm da Paraíba, das pessoas que passam para ir para Paraíba, os carros, motos, é um prejuízo que vai além. Então a gente tem que pensar no sentido amplo da nossa população e das pessoas que possam passar por lá. Então eu levei a governadora do estado, quem estava lá no dia também era o deputado Francisco. Antes de estar com ela, eu já fui dizendo isso a ele, e ele está se somando nessa questão também, mas eu não quero saber de palavra, eu quero que faça. A gente está cansado de todas as questões, eu falo amplamente. A gente não quer que fique as coisas no papel, a gente quer que aconteça de verdade. Então, como eu tive essa oportunidade de estar com ela, além de falar, eu mostrei e disse, se você quiser ir a Carnaúba, mas ela sabe da situação, né? Porque tudo começou com o governo de Robson, e agora, o que a gente pode fazer e se somar é que isso finalmente aconteça, esse recapeamento, e não deixar de tapar buraco. Né? Eu sei que já vai ser feito o tapa-buraco, mas eu disse a ela mesmo que isso é a curto prazo. A gente quer uma coisa maior. A gente quer o recapeamento. Se ficar nesse estado de ficar tapando buraco, nós vamos estar fazendo a mesma reivindicação. Vai já estar tudo cheio de buraco de novo. Então é necessário o recapeamento não só da RN 288, mas de outros lugares do estado do Rio Grande do Norte. A vereadora Tabata Pimenta, né, deixa eu dar boa noite a você que acabou de chegar aqui nessa live com a vereadora Tabata Pimenta. Estamos fazendo uma explanação dos 6 primeiros meses aqui, né, dessa legislatura. A vereadora veio com foco, né, veio representando você, cidadão carnaubense, trabalhando muito. Então, outro requerimento da vereadora Tabata Pimenta, ela pediu a possibilidade de inclusão dos profissionais da psicologia e serviço social na rede pública de ensino municipal. Muito importante isso, muito. Tabata Pimenta, então fale só um pouquinho dessa matéria.
foi muito importante quando eu trouxe esse diálogo à Câmara Municipal, tanto que eu pude estar numa audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Eu nunca imaginei que eu ia estar lá falando para tanta gente numa audiência pública, na Assembleia Legislativa, com todos os deputados, com o Conselho Regional de Psicologia, de Assistentes Sociais, Serviço Social, enfim. E trouxe a importância da inserção desses profissionais na educação básica do nosso município e pude, né, conversar com um diálogo maravilhoso com a secretária municipal de educação sobre isso e já vejo como positivo para os próximos anos, se Deus quiser, com a criação desses cargos e a importância da inserção desses profissionais na nossa educação. Por quê? A gente pensa também não só nos alunos, mas com os próprios professores, porque tudo fica em cima dos professores. E no momento que estamos vivendo com essa pandemia, a gente pensa principalmente no pós-pandemia, né? E como se faz importante a inserção desses profissionais na educação básica. Eu imagino o que seria da minha adolescência se já tivesse um psicólogo ou um assistente social aonde eu estudei, falando como uma pessoa trans, por exemplo, do diálogo, de entender, de se conhecer como uma pessoa trans. E isso vai além daquelas também, aquelas crianças e adolescentes que infelizmente não têm o apoio necessário. Então, eu trouxe essa proposição a esta casa e fico muito feliz de ter podido falar da minha vivência na audiência pública da Assembleia Legislativa e da importância da inserção desses profissionais e trouxe esse diálogo para Carnaúba dos Dantas também. Então, para você que é do povoado do Ermo, a vereadora Tabata Pimenta também representou todo mundo aqui, ó. Solicitou melhorias no PSF do povoado do Ermo. A vereadora Tabata Pimenta também solicitou que fosse revigorado a pintura de todas as faixas de pedestres aqui em Carnaúba dos Dantas. A vereadora Tabata Pimenta solicitou que fosse feita a troca dos canos do esgoto da rua 7 de setembro. Então, você que é da rua 7 de setembro foi muito bem representado aqui na Casa Legislativa. A vereadora Tabata Pimenta também solicitou que fosse feita a conclusão da pavimentação da rua Toinho de Nozinho. Tabata Pimenta, pavimentação é um bem-estar para todos, né? É uma forma de organização e melhoria para todos os cidadãos. Então, é muito importante essa pavimentação. A vereadora Tabata Pimenta solicitou que fosse feita a conclusão da pavimentação da rua Expedito Paulo, povoado Rajada. Então, você que é do povoado Rajada também foi representado aqui por Tabata Pimenta. Tabata Pimenta, é muito importante essas representações das zonas rurais, né? Trazer a voz do povo aqui para dentro, né? Já que a vereadora Tabata Pimenta foca muito nas representações das minorias, porém existe toda uma cidade nas costas para você representar, para você fiscalizar. E como é mais ou menos você trazer essas matérias legislativas aqui para a Câmara Municipal? O pessoal lhe procura ou você vai passando nas ruas, vai vendo a necessidade de trazer essas matérias legislativas ou não? É as pessoas que procuram você na sua casa, Tabata, está precisando disso aqui na minha rua, como é que acontece esse procedimento para chegar até aqui? É bom você falar, porque, inclusive, desses requerimentos e indicações, alguns foram atendidos. Já agradeço ao secretário Diego Paulo, secretário de Obras, tanto a questão da pavimentação de algumas ruas, que eu solicitei, também da revitalização das faixas de pedestre de todo o município de Carnaúba dos Dantas, que foi uma indicação minha, né, vale salientar, entre outras também sobre a questão da merenda escolar, foi uma indicação minha e foi atendida pela secretária municipal de Educação, e sobre a questão da população. É o que eu falo também para os meus colegas vereadores, que é estar próximo ao povo, não é só esperar, não. A gente tem que correr atrás. Quando o povo me diz alguma coisa, eu vou bater lá, porque eu quero ver de perto, para eu ter aqui embasamento e dizer da importância de cada reivindicação, né? Quando eu digo que sou a voz das minorias, são muitas as minorias. A questão principalmente da zona rural. Eu não fui criada na zona rural, mas sempre fui bem acolhida, né, pelo meu trabalho na comunicação, no rádio,
por ter tantos ouvintes na zona rural. Então, sempre fui muito bem acolhida no Ermo, na Rajada. Então, eu dizia que ia correr atrás e corro por cada munícipe e trouxe aqui a questão do PSF do Povoado Ermo, que já falei 2 vezes, inclusive, reivindiquei. E se não acontecer, é através desses deputados e senadores que essa melhoria do PSF do Ermo que será feita. Se não for feita pelo município, eu vou correr atrás, porque o que não pode é a população e as pessoas da zona rural passar por essa situação. Tanto como a gente trouxe tantos diálogos sobre a questão dos médicos do nosso município, tantas questões da saúde pública, né? Já passa um filme aqui de quantas vezes a gente veio falar aqui e a gente se somou a essas lutas tão importantes para o nosso município. Falando ainda do Povoado Ermo, também trouxe aqui, porque o que acontece muito, que nós vereadores somos procurados pela questão de quebra-molas e tudo mais. Eu já sou barra logo. Eu não quero saber de... Não, vou pedir um quebra-mola para rua não sei quem. Eu já peço logo o quê? Que seja feito um estudo amplo, como eu fiz para a comunidade Ermo. Eu solicitei que fosse feito um estudo amplo de toda a comunidade Ermo, para que seja feito todos os quebra-moles que a população, o pessoal da Povoado Ermo, precise. Para que não ficamos o quê? Toda vez precisa de um tal em tal rua. Então a gente tem que pensar nesse sentido. Pede um hoje, pede outro amanhã. Exatamente, a gente tem que já pensar. Porque se ficar. É o que eu digo. Gente, se os vereadores já é reconhecido porque vereador dos quebra-mola. Gente, vamos fazer o quê? Um estudo, pensar numa coisa maior. É para isso que eu estou aqui. Então, eu estudo muito, eu me preparei muito para estar aqui nesse espaço que eu estou hoje. Então, é o que eu digo e falo. A gente tem que pensar nesse sentido. Então, foi o que eu fiz, né? Aproveito para dizer que, olha, muitas dessas questões, o que passa, muitos de nós vereadores estamos passando ainda, que nem tudo a gente teve resposta. Então, o que eu digo, a resposta não foi para a gente. Quem não teve foi nós, foi a população. E quando acontece, as pessoas veem que era necessário. Então, é cada vez mais a gente estar próximo ao povo, saber de verdade os reais anseios da população. Então, eu não espero, eu corro atrás, eu vou ver de perto o que está acontecendo e trazer a essa casa legislativa. E é isso o meu papel como vereadora. A vereadora Tabata Pimenta solicitou, através de uma matéria legislativa, uma indicação, solicitou que fosse feita a troca das lâmpadas que se encontram queimadas na subida do Monte do Galo. Muito importante. A vereadora Tabata Pimenta também solicitou que seja confeccionado e fixado placas indicativas de nomes de ruas lá nas artérias do povoado Rajada, né? Melhor organização, o pessoal vai chegar lá, vai saber em qual rua, para a entrega de algum produto, né? Compro, vai saber em qual rua está, né? A vereadora Tabata Pimenta também solicitou que fosse feito o conserto do esgoto a céu aberto na rua Vereador França. Tabata Pimenta, esgoto não dá, né? Então, assim, tem que ter urgência nessas problemáticas, né? Uma problemática que vem, eu acho que em todas as cidades vem no dia a dia, é muito complicado esse tipo de problema. E em relação a essas matérias, teve resposta do Poder Executivo? Como é que ficou, né, essas matérias legislativas? Ainda bem que você citou logo essa, porque eu já tô, é uma das primeiras cobradas que eu vou dar já semana que vem. Mas como já citou, porque da questão da rua da rua Vereador França. Como eu falo muito, né, da questão das pessoas com deficiência, quando eu trouxe essa questão do esgoto a céu aberto, que é uma coisa que não pode acontecer, é uma questão de saúde pública, então eu fiz essa indicação e fui atrás do secretário de obras e disse, olha, eu quero uma resposta sobre isso. E ele foi lá, disse que já ia ver essa questão dos canos, mas ontem mesmo eu já tentei me informar se foi feito lá na rua e ainda não foi feito essa questão do saneamento, da questão do esgoto a céu aberto, né? Porque na rua tem 2 crianças com deficiência
uma tem microcefalia e outra tem autismo. Então eu vejo a importância, principalmente por ter essas crianças com deficiência e não podem nem eles e nem os demais moradores passar por essa situação. É importante sempre, como eu disse agorinha, que é estar próximo ao povo, vendo de perto o que está acontecendo e levando ao poder público essas questões que se faz muito necessária. Então, já vou entrar em contato de novo, né? Senão eu vou falar de novo na sessão, porque é algo urgente que já era para ter acontecido e feito no nosso município, além de outras demandas também. A vereadora Tabata Pimenta solicitou, também através de uma matéria legislativa, uma indicação 215 de 2021, que seja feita a vacinação contra o Covid nas lactantes e o início da imunização por faixa etária, mesmo sem a presença de qualquer comorbidade. Teve outras representações, né, Tabata Pimenta, aqui para ser em grupos prioritários, né, que a gente não falou, porém no começo você falou um pouco em relação a isso. Entrou também com a matéria legislativa solicitando que fosse feita a aquisição de fardamento, como também equipamento e material de proteção destinados aos agentes comunitários de saúde. Solicitou também que fosse construída uma lavanderia na UBS Elita Dantas. E, por fim, solicitou também a contratação de odontologista com especialidade em pessoas com deficiência para o atendimento periódico em nosso município. Tabata, esse especialista, ele faz um diferencial? Mais uma vez aí uma demanda sobre as pessoas com deficiência e muitas dessas proposições a gente pode ver que muito eu trouxe nessa casa exatamente pelas pessoas com deficiência. Quando eu digo que 11% da nossa população tem alguma deficiência, a gente já vê daí a importância de cada questão das pessoas com deficiência. Esse último, que foi sobre o odontologista direcionado à pessoa com deficiência, é mais uma questão importantíssima para a nossa população. Então, eu fiz questão de trazer esta casa porque antigamente tinha esse serviço na nossa comunidade e já vi e já soube também, né, que a secretária municipal de saúde viu da importância nesse sentido também. Então, é isso, é a gente se colocar no lugar do próximo e prestar um serviço de qualidade aos nossos munícipes e principalmente às pessoas com deficiência. Aproveito, né, já desde já e vou explanar isso na semana que vem, no segundo semestre da nossa legislação daqui na Câmara, sobre mais um requerimento atendido pelo governo do Estado e vai ser de uma importância inigualável para o nosso município de Carnaúba dos Dantas, sobre os profissionais na educação, o professor de educação inclusiva. O que é o professor de educação inclusiva? Deixa eu trazer aqui bem direitinho olha se você consegue achar, é um requerimento do professor de educação especial para Carnaúba dos Dantas, secretário de Educação, que já foi. Ontem eu tive a informação da Secretaria Estadual de Educação. Secretário Municipal de... para o João Henrique. Tá onde seu? 59. Querida, foi muita coisa, baby. Tem que ser assim. Muitas. 59 aqui. Que o secretário estadual de Educação, da Cultura, do Esporte e Lazer do Rio Grande do Norte, que junto à Subcoordenadoria de Educação Especial, seja tomado providências para a celeridade da convocação dos professores auxiliares destinado à educação especial da Escola Estadual João Henrique Dantas. E foi uma das minhas principais lutas nas últimas semanas, levando essa questão do nosso município para o governo do estado. E ontem pude ver que já foi convocado 4 professores para a DIREC de Currais Novos, que é onde Carnaúba se inclui.
E agora, Carnaúba dos Dantas vai poder ter um professor de educação especial, um professor de educação inclusiva no nosso município. Esse professor se faz mais que necessário para que esses alunos que têm alguma deficiência possa ter a sua necessidade educacional específica atendida. Então, isso é um avanço que eu posso falar aqui, mas você que não tem uma pessoa com deficiência perto de você, que seja da sua vivência, você não vai entender. Mas quem tem alguma criança ou adolescente com deficiência na sua casa vai entender a importância desse professor que vem para dar um suporte inimaginável para a educação do seu filho e adolescente, e através do meu requerimento, sendo atendido pelo governo do estado agora, isso vai ser de importância para que outras crianças e adolescentes possam avançar no seu ensino e poder se matricular na Escola Estadual João Henrique Dantas e ter esse professor auxiliar. Então, fico muito feliz do meu requerimento ter sido atendido pelo governo do estado e logo, logo, esse professor vai poder estar no nosso município com essa convocação agora, né? Fiquei muito feliz desses 4 e um deles vai poder vir para Carnaúba dos Dantas. Então, é mais uma luta que se soma, é mais um reconhecimento pelas pessoas com deficiência. Então, fico muito feliz de estar sendo ouvida e poder representar parte dessa população e mais uma vez dizendo como é importante a gente dar voz e lutar pelas pessoas com deficiência, tendo em vista que o estado do Rio Grande do Norte é o estado propositalmente a nível nacional que tem mais pessoas com deficiência, e a gente pode ver isso também em Carnaúba dos Dantas com esses dados que eu sempre trago e falo da importância que é lutar pelas pessoas com deficiência. Então, vemos aí que teve esse requerimento a nível estadual, é uma conquista que foi maior ainda pela questão do estado do Rio Grande do Norte, aí da questão da documentação das pessoas com deficiência, que agora podem ser reconhecidas na sua documentação de identidade, e também agora Carnaúba dos Dantas vai poder ter um professor de educação inclusiva no nosso município para que essas crianças e adolescentes possam ser atendidas e ter o seu ensino médio mais amplo e ser reconhecido principalmente. Agora vai ter o centro, né? Já tem o centro que vai dar esse suporte ao município para essas crianças, e agora esse professor de educação inclusiva para avançar mais ainda quando essa criança poder crescer e querer ir para o ensino médio e para o primeiro ano, vai ter esse suporte com o professor de educação especial. Por que eu digo a importância dele? Porque como eu sempre estive próxima aos alunos de Regina, né, que o meu irmão também faz parte desses alunos, e muitos deles só ficavam até o 9º ano, só estavam até o 9º ano. Então, esse professor vem como um suporte maior para que outras pessoas com deficiência possam avançar cada vez mais na educação e futuramente cursar uma faculdade. Então, é importante se somar a isso e entender que o direito das pessoas com deficiência é o mesmo direito que a gente. É o direito de ir e vir, é importante lutar e é importante a gente se somar e pensar no nosso próximo. Então, pessoal, está chegando o nosso final, né, da nossa live, né, são 1 hora, exatamente 1 hora de live com o vereador. Então, essa live é simplesmente para você, cidadão carnaubense, ver o trabalho de cada vereador. Né, já passou por aqui outros vereadores, uns vereadores não quiseram participar por algum compromisso, porém, é muito importante esse momento, é muito importante que o vereador leve essa transparência para o povo, para o cidadão carnaubense, e é muito importante que o cidadão carnaubense, ele também busque fiscalizar aquele que é fiscalizador. Então, Tabata, para terminar esse momento, finalizar esse momento, eu quero que você diga ao povo carnaubense a sua autoavaliação, você se avaliando como vereadora, né? Porque a vereadora Tabata Pimenta, quando foi eleita pelo povo, foi um movimento grande no Rio Grande do Norte, né? Foi uma alegria imensa.
E hoje, depois 6 meses de trabalho, você já vê frutos da sua luta, né? Como representante do povo. Então, nesse momento, eu quero que você faça uma autoavaliação da vereadora Tabata Pimenta. E o que vai vir no segundo período aí na Câmara Municipal? É muita coisa, ai Jesus. Mas, como eu falei logo no começo, eu fico muito feliz de ter sido a vereadora com mais proposições a esta casa, tanto que a gente não pôde explanar tudo, que é tanta coisa, porque é isso, é o nosso papel, é estar próximo ao povo e trazer à Câmara Legislativa todos esses anseios da nossa população. Então, eu estou muito, muito, muito feliz com tudo que vem acontecendo desde a minha, né, eleição como a primeira mulher trans eleita do estado do Rio Grande do Norte. E agora eu estou podendo provar a todos que duvidaram e duvidam de que as pessoas LGBTQIA+, podem fazer muito, porque a gente é igual a todo mundo, o que nos falta sempre é a oportunidade. Quando uma vereadora de uma cidade de pouco mais de 8 mil habitantes, por exemplo, que através do seu mandato, né, numa Câmara como essa, 0,6, que nessas capitais, as câmaras muito maiores, que têm emendas impositivas, e a gente não trabalha com isso porque a gente não tem essa oportunidade, mas a gente tem a voz e tem a vontade de lutar. E através dessa luta, porque alguns dizem, adoram dizer, é barraqueira, é tal coisa, mas eu faço sempre questão de dizer, um barraco acaba no instante, mas luta de verdade é para o resto da nossa vida. E eu sou essa pessoa que luta e pensa no meu próximo. E é isso. Como e quando uma vereadora de uma cidade pequena, de 8 mil habitantes, poderia estar compondo uma frente nacional, um mandato de uma cidade como Carnaúba dos Dantas. Hoje eu estou representando o Rio Grande do Norte e o Nordeste apenas com mais uma vereadora, né, nessa frente nacional de combate ao preconceito. Então, poder dar voz a outras pessoas trans, travestis e principalmente mostrando à nossa sociedade que a gente pode fazer sim a diferença. E se somando também a outras lutas. Eu tá podendo participar de um plano estadual da pessoa com deficiência, mais uma coisa importante, levando a nossa vivência como pessoa do interior, participando de um projeto a nível nacional, que a deputada federal Natália Bonavides me convidou a participar da construção do projeto Transcidadania a nível nacional, para que outras pessoas trans possam ter a oportunidade de emprego. E é falar de oportunidades. Eu tive essa oportunidade de trabalhar no rádio e mostrar a muita gente que nós precisamos dessa oportunidade e mostrar que somos capazes. E eu estou tendo mais uma vez a oportunidade de estar vereadora e mostrar como vereadores e vereadoras têm que ser. Estar próximo ao povo e saber de verdade os anseios da população e lutar de verdade por aqueles que lhe colocaram aqui. Mas eu faço questão sempre de dizer, em cada sessão e aonde eu esteja, eu estou aqui por aqueles que votaram em mim, mas também por aqueles que não votaram em mim. Porque eu sei que cada luta, cada questão que eu conquiste para o meu município, quem vai sentir o impacto é toda a população. E é para isso que todos do poder público, as pessoas públicas, vereadores, vereadoras, prefeitos, governadores, deputados, que têm que pensar em todos de uma forma ampla. E fico muito feliz de ter avançado e construído junto com a minha cidade e falado sobre a importância da vacinação. E amanhã é o meu dia de ser vacinada, que eu estou ansiosíssima e muito feliz de estar e ser vacinada também e dizer, se vacinem e se protejam, que a pandemia não acabou e a gente possa ajudar e ajudar outras pessoas. E no próximo semestre, já começa a próxima semana, muitas mais coisas maravilhosas estão por vir e cada vez mais se somando a outras lutas que é importante e a gente pensar no nosso próximo. Essa vereadora agradece demais o reconhecimento, principalmente,
que as pessoas de Carnaúba estão me dando e falando e dizendo em cada canto o quão está sendo importante eu estar aqui, e muitas outras pessoas que duvidaram estão tendo que aplaudir todo o meu trabalho sendo feito nessa Câmara Legislativa. Obrigada. Então a você, Tabata Pimenta, quero agradecer de coração, né, aceitar o convite de vir aqui fazer essa explanação dos 6 primeiros meses. Agradeço a você, cidadão carnaubense, meu amigo, minha amiga, por estar aqui com a gente também nesse momento muito importante para Carnaúba dos Dantas, a transparência dessa Casa Legislativa, e fazer um convite especial amanhã, 6 horas da noite. Vamos estar aqui com a vereadora Bárbara Dantas, né, outra vereadora que entrou aqui agora na Casa Legislativa, os seus 6 primeiros meses. Então vai ter uma conversa muito bacana, uma conversa boa. Essa turma nova que entrou na Câmara Municipal está a mil, trabalhando muito. Então espero você amanhã, 6 horas da noite, aqui com a gente. E já deixar o convite que semana que vem já tem sessão da Câmara Municipal. Todo mundo assistindo, terça-feira. Estamos vendo aí o avanço, né, das pessoas querendo assistir cada vez mais, porque eu faço questão, tanto na rádio, aonde chegue, de dizer, gente, vocês assistam e vejam de perto tudo que a gente vem fazendo e também fiscalizando os seus representantes. Você votou naquele, tá fazendo o que você queria, tá falando por você, então é bom demais toda a população estar próximo a gente nessas sessões e vendo de perto o nosso trabalho para a nossa população. Então espero vocês amanhã, 6 horas da noite, aqui para batermos um papo com a vereadora Bárbara Dantas. Então fiquem todos com Deus e até amanhã, se assim Deus nos permitir.